Queridos amigos e irmãos, muito bom dia. Muita paz em nossos corações, que Jesus nos abençoe a todos. Vocês receberam no material que foi entregue esse livro? Todo mundo recebeu, né? É um lançamento de Leon Denis, uma obra inédita, que foi recentemente traduzida. E eu queria que vocês, por gentileza, pegassem o livro na página 118. No último parágrafo dessa página tem uma informação muito importante. Essa informação foi feita por um dos biógrafos de Leon Denis, que é o Gaston Luce. E ele diz assim: bom senso, estão acompanhando aí? Bom senso, razão, força e firmeza de linguagem, impulso libertador do pensamento, vencendo os seus pesados entraves, eis o que você nos trouxe, Leon Denis. Eis o que você nos lega em sua obra, além do magnífico exemplo de sua própria vida. Olha que coisa impressionante. Aqui o seu biógrafo define rapidamente a personalidade de Leon Denis, chamando-o bom senso. Bom senso é uma característica de um perfil que hoje se exige em todo o mundo, em todas as áreas de atividade, em todos os setores. Bom senso é o que dá o equilíbrio, é o que leva a harmonia ao entendimento. Quem tem bom senso não é aquele que fica em cima do muro, mas é aquele que sabe tomar a melhor decisão, sabe se posicionar de forma racional diante dos momentos mais difíceis e conflituosos que a gente pode viver. Por isso, o próprio Allan Kardec foi designado, quando do seu sepultamento, por Camille Flammarion, de o bom senso encarnado. E nós temos aqui Gaston Luce falando de Leon Denis como sendo bom senso. Um indivíduo que tem bom senso é um indivíduo que se posiciona de maneira salutar diante das coisas. É quando vai emitir uma opinião, ele tem a gentileza, o respeito, a delicadeza de se colocar de forma assertiva. Quando tem que ensinar ou compartilhar alguma coisa, ele não tem um tom professoral de quem sabe mais, mas tem a humildade de compartilhar as informações, porque se reconhece também como um aprendiz. Razão. A razão precisa nortear os nossos caminhos, precisa apontar o rumo que a gente deve seguir. Por isso, no Espiritismo, nós adotamos a fé raciocinada. A fé raciocinada é aquela que nos leva a uma crença, entendendo-se por que se acredita. Nós sabemos por que estamos acreditando. Não é uma mera crença aleatória, sem sentido, cega, que leva ao fanatismo, como nos ensina Leon Denis. A fé que é cega leva ao fanatismo, mas a fé que é raciocinada nos leva à libertação, ao discernimento, ao entendimento maior. Força e firmeza de linguagem. Impressionante. Leon Denis, na sua abordagem filosófica e poética, numa linguagem escorreita, que nós navegamos no seu texto, conversamos com o texto conversa conosco. Vocês sabiam que é assim que acontece? Quando a gente está lendo um texto, o texto começa a falar com a gente. E a gente começa a falar com o texto. E não é papo de louco, não. Porque isso faz parte da interação na leitura, que é uma via de mão dupla. É importante a gente se concentrar, se recolher, mas a mente e o sentimento estão trabalhando no momento em que a gente está lendo. Por isso, a força e a firmeza da linguagem. Leon Denis, uma precisão
uma sabedoria para colocar da maneira adequada, numa linguagem fácil da gente entender, elegante por sua poesia e ao mesmo tempo profunda na sua filosofia. Esse é Leon Denis, o escritor, o gênio celta, aquele que nos trouxe como continuador da própria obra materializada aqui na Terra por Allan Kardec, por meio da codificação do Espiritismo, aquele que deu continuidade, que desenvolveu provavelmente o ser, personalidade mais próximo do pensamento do próprio Kardec e dos espíritos superiores. Então ele tinha uma linguagem que tinha uma força, uma firmeza. Não deixava de falar o que era necessário, mas colocava de uma forma tão elegante, tão educadora, que transmitia exatamente o seu sentimento de homem de bem. Impulso libertador do pensamento. Sempre nos colocou no sentido de nós não ficarmos presos, de nos libertarmos, da gente encontrar caminhos, alternativas, de sempre expandir, de crescer, de dilatar, de desenvolver. E ele coloca vencendo os seus pesados entraves. Leon Denis teve uma vida de muita dor, de muito sofrimento, muitas dificuldades. No entanto, foi um vitorioso. E nos legou uma obra imprescindível, uma obra admirável. Eis o que você nos trouxe, Leon Denis. Eis o que você nos lega em sua obra, uma obra riquíssima, além do magnífico exemplo de sua própria vida. Olha, o exemplo de vida, o testemunho, a vida da pessoa é importantíssima no que ela faz, no que ela demonstra e no que nos deixa registrado. E nos cabe nesta manhã, nesta segunda parte, numa hora aqui de trabalho com vocês, interativo. Eu vou gostar de ver a participação de vocês também. Vamos combinar? Quem quiser participar, participa. Quem não quiser, participa também. Bom? E nós vamos fazer o trabalho aqui baseado no Depois da Morte. Um livro alentado, um livro de cunho filosófico, que fala do que virá depois da nossa desencarnação. Só que na sua sabedoria, Leon Denis estrutura o livro em 5 partes. Como é importante uma obra bem escrita, ela tem toda a sua fundamentação, tem o seu início, desenvolvimento e conclusão, com conteúdo denso. Um conteúdo que é importantíssimo, porque a doutrina espírita a gente não aprende brincando, a gente aprende estudando, e estudando seriamente. Então, crenças e negações é a primeira parte. A segunda parte, os grandes problemas. A terceira, o mundo invisível. A quarta, o além. E a quinta que nos cabe aqui, o caminho reto. Olha que interessante o título. O caminho reto. Por que é caminho reto? Porque não é caminho torto. E o que significa caminho? O que é caminho? Não entendi. Ah, o caminho é uma direção. O que mais? Desenvolvimento. O caminho é desenvolvimento. Ah, então você vai para algum lugar. É um roteiro. O caminho é uma estrada. Não é isso? Uma via. Isso é o caminho. O caminho é que nos conduz de um ponto a outro. Ora, Bezerra de Menezes diz que sem caminhos não há comunicação. Sem comunicação não há caminhos. Então, a comunicação, que é uma via de mão dupla, permite abrir caminhos. E é o que Leon Denis faz conosco. Ele, em seus textos, que boa parte deles foram convertidos de palestras que ele fazia por orientação dos seus guias espirituais. Um dos seus guias era uma mulher. Como é que era o nome dela mesmo? Começa com Joana e acaba com Dark. Joana Dark. E o outro mentor era Jerônimo de Praga. Ele estava muito bem acompanhado, não? Muito bem acompanhado. Então tinha toda a orientação necessária. E como disciplinado que era, como todo espírito superior é disciplinado, ele seguiu o caminho reto direitinho.
O caminho reto é o que nos dá alternativa, que nos oferece possibilidades. É o roteiro, é a via. Reto porque nós podemos seguir direto, sem atalhos, sem curvas. O caminho progressivo na nossa evolução espiritual, ele não precisa necessariamente de atalhos. O Livro dos Espíritos nos coloca uma questão que é de número 120, em que Kardec faz a pergunta ao Espírito de verdade. A 120 diz assim: todos os espíritos passam pela fieira do mal para evoluir, para chegar ao bem? A resposta é não. Pela fieira do mal, isso é uma pegadinha, tá? Pela fieira do mal, não, mas sim pela fieira da ignorância. Então a gente passa assim pelo caminho da ignorância para chegar ao conhecimento. Então, vejamos que aqui é tão interessante a questão, e na sabedoria de Leon Denis, nós vamos entender que não necessariamente a ignorância se associa ao mal. A ignorância pode gerar o mal, mas não é o mal em si. Porque a ignorância entendida como ausência do conhecimento, uma vez adquirido o conhecimento, deixa de se ser ignorante. E em sendo ignorante, eu não preciso errar. Eu vou seguindo uma trajetória num caminho reto e pelas experiências que eu tenho na progressividade, vou aprendendo o que é necessário. Vou conquistando os elementos, as virtudes, os valores para que eu evolua, sem que eu precise trilhar o caminho do mal. Porque o mal é uma criação humana que existe temporariamente enquanto nós o alimentamos. Então começa pela sabedoria do gênio celta para dizer o caminho reto. O caminho reto é o caminho que a gente deve seguir. Para isso ele coloca apenas 15 capítulos. É uma maravilha. Nós temos aqui 50 minutos agora para a gente poder conversar sobre esses 15 capítulos. A vida moral. É claro que nós vamos pensar e pedir a gentileza que vocês, ao final, na hora do almoço, adquiram um livro ali. Tem, parece, não sei quantos exemplares para esgotar tudo. O senhor presidente está aqui. Ele falou, faça a divulgação lá, porque senão você vai embora. Claro que isso tudo é brincadeira. A gente no Espiritismo faz divulgação. Né? Divulgação mesmo, não é nada de proselitismo, de propaganda, porque quem tiver condições, tiver interesse, o livro é uma obra-prima. E a gente tem a vida moral. O que nos diz Leon Denis? A senhora que está me olhando assim tão seriamente, está tudo bem? Olha só que coisa boa. Qualquer ato bom acarreta para o seu autor uma satisfação íntima. Olha, a gente poderia conversar uns 50 minutos só sobre isso. Qualquer ato bom acarreta para o seu autor, quem é o autor? Do ato bom. O que acarreta para aquele que faz o bem? Traz o quê? Satisfação íntima. A pessoa se sente satisfeita, jubilosa, a alegria espiritual, o contentamento. Sente-se plena quando faz o bem. O autor do benefício é o maior beneficiado. Assim é a matemática evangélica. Uma espécie de ampliação da alma. A alma se amplia quando a gente faz o bem. Quem está falando conosco é Leon Denis. Eu sou apenas aqui um intérprete ainda bem limitado. Leon Denis nos ensina que quando a gente faz o bem, nós temos uma espécie de ampliação da alma. Por outro lado, as más ações trazem uma espécie do quê? De amargor, de desgosto em sua passagem. Alguém já fez um mal aqui algum dia, alguma vez? Como é que a gente se sente, né, quando faz um mal, alguma coisa assim? Dá aquela, eu não queria ter feito, não, mas eu acabei fazendo, né? Não queria ter pensado, mas pensei. Não queria ter falado daquele jeito, mas saiu aquela palavrinha no aumentativo. É quando eu me dei conta, meu Deus, né? E a gente se sente como depois? Nossa, não dá um mal-estar? Você se sente em frangalhos. Por quê? Porque vai de encontro ao que é natural. E nós precisamos, nas nossas ações, pensamentos e palavras, sentimentos, ir ao encontro do que é natural, que é o caminho reto.
Esse caminho reto nos coloca diante de uma vida moral, que é preciso que a gente siga. O que é a moral? É a própria lei natural. Essa lei natural nos coloca a necessidade de nós seguirmos o caminho do bem para a nossa felicidade. Tudo que nos desvia desse caminho do bem, que é temporariamente o mal, vai nos causar a infelicidade. Jesus havia anunciado aos homens um outro consolador, o Espírito de verdade. Por que outro consolador? Porque Jesus já era o consolador. Ninguém mais para consolar do que o próprio Cristo. Mas ele promete, e João, atento, anotou no capítulo 14 do seu Evangelho. Então, vou mandar-vos um outro consolador, o Espírito de verdade, para que ele possa completar o que eu não pudera ter dito e esclarecer o que à época não podia esclarecer. Este Consolador ficará eternamente convosco. Então, tem duas perguntas para vocês. A primeira é: tem alguém esperando Jesus voltar? Não vão fazer essa pergunta ali numa igreja e tal, porque o que acontece? O que é isso? Por que esperar Jesus voltar? Jesus algum dia foi? Jesus sempre esteve e continua estando e estará conosco. Por quê? Porque ele é o guia da humanidade. O guia, ele acompanha o processo evolutivo da humanidade. Imaginemos como Jesus fica, coitado. Coitado de nós, né? Quando a gente erra. O sentimento. Porque nós precisamos acertar. Ele é o nosso guia tão cuidadoso, está olhando a gente com tanto carinho, com tanto cuidado, e a gente precisa fazer a nossa parte. Basta cumprir a lei. E aí, então, como guia e modelo, ele vai nos impulsionando. Ora, então Jesus já voltou, porque ele está entre nós, e o Espiritismo revive o cristianismo na sua pureza primitiva. E aí a outra pergunta é o seguinte: haverá uma outra revelação? Porque o Espiritismo é a terceira revelação, não é? Haverá uma outra revelação? O Espírito de verdade, que é o outro Consolador, que permanecerá eternamente convosco. Ora, se vai permanecer eternamente convosco, para que ficar revelando outra vez? Ele já está conosco. Mas a revelação, conforme o primeiro capítulo de A Gênese, o caráter da revelação espírita, existe. Por quê? É o revelare, é o tirar o véu, a necessidade da gente se lembrar porque a gente se esquece. A lei de Deus está escrita na... Por que há necessidade, então, da revelação? Porque nós, homens um pouco distraídos, nos esquecemos. Aí vem os reveladores. Então, a necessidade. Mas nós já temos essa revelação com o Espírito de verdade que vai ficar eternamente conosco. Esse Espiritismo que nos dá a chave do Evangelho e explica seu sentido obscuro ou oculto, mas ainda traz-nos a moral superior. O Espiritismo resgata o ensino moral do Cristo, o que é essencial para a nossa evolução. E este ensino moral é baseado no quê? Quais são as virtudes? Muito bem, são duas, obrigado. Para combater os dois vícios principais que a gente enfrenta, que são também... isso a gente já se lembrou, olha que maravilha. Orgulho e egoísmo, que Leon Denis vai tratar aqui, como sendo as duas maiores chagas da humanidade, em consonância perfeita com Allan Kardec na obra da codificação. São os males da humanidade que gera tudo que pode vir de ruim, em contraponto com as duas virtudes em que se baseia toda a moral do Cristo, que são amor, que é o amor em ação, que é a caridade, e a humildade. A humildade. A justiça já está na primeira revelação. A justiça que é amorosa, não é punitiva, como a gente tinha pela força na primeira revelação. Mas ela não é punitiva. A justiça já na primeira revelação, ela é retributiva. Ou seja, você faz, você leva. Bateu, levou. Apanhou. Se você cortou a mão de alguém, alguém corta a sua mão. Isso já é o princípio de justiça. Antes você fazia todo o mal que pudesse e ninguém ia responder por nada.
Moisés traz essa ideia, então, inclusive legalizando, em termos civis, a necessidade de que se o indivíduo fizesse o mal ao outro, ele ia receber o mal em troca. Jesus vem trazer uma justiça amorosa, porque Deus é Pai. Deus é nosso Pai. E o Espiritismo vem consolidar essa revelação, dizendo que Deus sendo Pai, cada um vai receber segundo as suas obras. Então, nós co-criamos o nosso destino com Deus, como nos ensina Leon Denis. Nós somos co-criadores do nosso próprio destino. E a gente vê o Espiritismo aqui trazendo a sua revelação. Uma moral superior, de caráter universal e permanente. Uma revelação que desafia todos os contratempos, todas as hostilidades. A fé raciocinada, a verdadeira fé é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Seja, é atemporal. Ela não enfrenta os percalços do tempo, porque é a verdade, e a verdade não tem tempo. E a gente vê aqui, a moral espírita edifica-se sobre os testemunhos de milhões de almas, todos os lugares vem se manifestando, vem trazendo as suas informações, as suas vivências, os seus testemunhos. São os espíritos. Não está centrada essa revelação em apenas uma pessoa, mas em milhões de seres que simultaneamente se manifestam e continuam se manifestando. A gente vai aprendendo cada vez mais. Estabeleceram-se os princípios fundamentais pelo controle, pela universalidade dos ensinos espíritos, e Kardec nos trouxe essa metodologia, e hoje nós temos essa abordagem da própria codificação e das obras que lhes são subsidiárias. A moral das religiões prega o terror. É pelo medo, pela imposição. A dos materialistas é a negação, o ateísmo. Não acredito em nada, isso não tem nenhum valor. Agora, a moral da filosofia dos espíritos, que vem oferecer à humanidade, é consideravelmente elevada. Um ideal eminente, nobre, generoso. Não há mais suplícios eternos. A consequência dos atos recai sobre o próprio ser que os pratica. Então a gente não vai ser condenado. Veja aí a semelhança de Leon Denis conversando com a codificação. Que parece que nós estamos lendo aqui o livro dos Espíritos, não é? Com a consonância dos assuntos. A lei moral impõe como obrigação a todos que não descuram dos seus próprios destinos. É isso. É preciso cuidar dos nossos destinos. Fazer o melhor ao nosso alcance. Eu me recordo de um amigo que no intervalo do programa Entre Dois Mundos, que aqui foi anunciado, uma visão espírita da realidade, sempre sai pelo YouTube, vocês podem acessar aí, está disponível. A gente entrevista sempre duas pessoas sobre temas assim atuais. E um colega que foi entrevistado, num intervalo do programa, ele nos confidenciou uma coisa muito interessante que eu jamais esqueci. Ele disse assim: eu aprendi com meu pai que todo dia à noite, antes de dormir, a gente deve responder a 3 perguntas. A primeira delas é o que eu fiz de bom ou de útil hoje. A segunda é o que eu aprendi de novo hoje. E a terceira é se eu vivi com alegria hoje. Tomaram nota? Só vai ter direito ao almoço quem responder essas perguntas. Então a primeira pergunta: o que eu fiz de bom ou de útil hoje? O que eu aprendi de novo nesse dia? E se eu vivi com alegria? Por que é bom a gente fazer algo de útil no dia? Dá para responder afirmativamente essas perguntas? Ele diz assim: olha, se eu responder afirmativamente, eu estou no caminho reto. Eu estou seguindo o bom caminho. Se por um acaso eu responder uma dessas questões de maneira negativa, eu vou ter que aplicar a metodologia de Santo Agostinho. Passar em revista todo dia à noitinha o que eu fiz ao longo do dia. No dia seguinte, corrigir o que precisa ser melhorado. E ratificar, confirmar aquilo que está certo. Todo dia, dia após dia. É assim que a gente vai se conhecendo, o autoconhecimento. E a nossa reforma íntima. Dá para a gente responder? Se a gente não responder alguma questão afirmativamente, a gente ainda não está totalmente no caminho certo. Estamos precisando retomar algum ponto. Como é que a gente responde a primeira questão? Eu já fiz alguma coisa boa ou útil hoje?
Eu quero que vocês respondam, por favor, em uníssono. Por que sim? Ótimo, não entendi nada, mas é isso tudo mesmo. É isso aí. Nós estamos aqui hoje, não é? Que maravilha. O fato de estarmos aqui nessa casa abençoada, em pleno domingo de manhã, isso é muito bom. A gente já está fazendo alguma coisa de útil, de bom. E nós aprendemos alguma coisa de novo hoje? Já aprenderam muita coisa? Que bom, não é? Estão aprendendo agora também? Muito obrigado, isso é muito bom. Olha que coisa boa, nós vamos compartilhando e aprendendo, porque quando a gente aprende, a gente dilata, se desenvolve, se cresce, expande-se, no dizer do filósofo poeta Leon Denis. A gente vai se aproximando de Deus. Aprender alguma coisa de novo a cada dia é evoluir. Quando a gente não aprende nada, a gente se estaciona, nós ficamos estagnados. E a lei é de progresso, é de evolução. Por isso nós não podemos parar. Nós sempre precisamos aprender algo de novo. Aprender um idioma diferente, uma palavra que a gente não conhece, ler um livro que a gente não leu, conversar com uma pessoa que a gente nunca conversou, ver a pessoa ao nosso lado e de repente só ficar ao lado dela. O senhor está gostando de ficar ao lado do seu colega? Espontaneamente, você também? Muito bem. Veja que naturalidade. A gente vai assim, vai aprendendo, porque é desse jeito. O outro nos ensina muitas coisas. E a gente vai nesse contato se enriquecendo, se expandindo, aprendendo algo novo. E a última questão qual é mesmo? A alegria. Se eu vivi com alegria, não é? Divaldo foi lá entrevistado por Ana Maria Braga, naquele programa que a gente citou ontem, não foi? Citamos ontem aqui ou não? Não, né? Então vou ter que citar de novo. Senhor presidente, o senhor dá licença? Naquele programa da Ana Maria Braga, menos você. É difícil, eu não sei porque esse pessoal... Qual é o nome do programa mesmo? A senhora ficou na dúvida. É. Mas é o programa esse aí. Mais você... Divaldo foi entrevistado, ele estava entre 81 e 82 anos. Ana Maria Braga ficou deslumbrada com Divaldo. Mas Divaldo, qual é o segredo dessa maravilha toda, não é? Você assim tão jovial e tudo. Ah, qual foi a resposta? Alegria de viver. Agora no Congresso do Rio Grande do Sul, final do ano agora de 2017, no Rio Grande do Sul, ele foi entrevistado por uma repórter, já aos seus 90 anos, a repórter fez a mesma pergunta. Divaldo, como é que você consegue ficar assim, tão animado, tão entusiasmado, né? Tanta vitalidade? Ah, minha filha, qual foi a resposta? Alegria de viver. Então, como é importante ter alegria de viver. Leon Denis, na sua genialidade, que a gente não cansa de repetir, ele diz assim, o bom humor é a saúde da alma. Verdade, verdade, não é? O bom humor é a saúde da alma. Como é importante nós sermos bem-humorados. E aí a gente aprende com as mulheres. As mulheres têm alguns segredos que nós homens vamos aprendendo, porque a gente também quer ficar bonito, elegante, né? A gente aprende a sorrir com as mulheres. As mulheres geralmente sorriem assim, ó. Sabe por quê? Para não criar rugas. O sorriso não causa rugas, pelo contrário, né? Ele movimenta bem aí tudo, nossas faces, uma coisa maravilhosa, a gente se sente bem, vai ficando cada vez mais jovial. Então isso é saúde. A saúde é ser bem-humorado. Vocês conhecem alguém assim que é mal-humorado? Ninguém aqui é maledicente, olha lá, tá cheio. Impressionante. Parece que a pessoa está com a vida, né, danificada e quer danificar a vida do outro e tudo. Aí show para lá, é obsessor. Aí nós precisamos pensar o que está acontecendo. E nosso humor, como é que está? Como é que nós estamos olhando a vida? Vocês conhecem o conceito de entusiasmo? Sabe o que é entusiasmo? Leon Denis trata do assunto. Entusiasmo. Em, dentro. Tus com TH, US, vem do grego, significa Deus. Asmo, o ismo, o
O sufixo significa sistema. Então é sistema de Deus dentro de quem? De nós. Então entusiasmo é ter Deus dentro de nós. Olha que maravilha. E Deus está onde, meus amigos? Está dentro de nós e em todos os lugares, ao mesmo tempo. Porque Ele é onipresente. Deus está em todos os lugares. É feito aquele senhor da cidade grande que foi para o interior, para o mato. Alguém aqui é do interior? Só uma pessoa? Muito obrigado, eu não estou sozinho. Ah, todo ali, os 3. Mais alguém, por favor? Ali 1, 4, 5, 6, 7. 7 pessoas do público vieram ao interior. Isso aqui dá em torno de 3,5% do que nós estamos aqui presentes. Os demais tudo é da cidade grande. Muito bem, vocês vão ficar com a melhor parte, vocês querem ver? Aí o cara da cidade grande foi para o interior, tinha lá um matuto capinando. A gente vê muito isso no interior, não vê lá o pessoal capinando a roça. Aí ele chegou todo senhor de si, o cara da cidade grande, e falou: meu amigo, você acredita em Deus? Olha, doutor, eu acredito em Deus, sim. Ah, já que você acredita em Deus, você poderia me dizer, por favor, onde é que Deus está? Aí naquele momento, coitado do indivíduo. Acho que o Espírito da Verdade ficou com pena dele, falou: vamos dar uma inspiradinha ali. Aí ele refletiu, do jeito dele simples, e diz assim: ó, doutor, eu não sei responder para o senhor onde é que Deus está. Mas o senhor que é bem inteligente, eu gostaria que me respondesse onde é que Ele não está. Aí nós vemos a atuação de Deus em todos os lugares, e Deus está dentro de nós. A lei de Deus está escrita na hora. Por que precisa então da gente ficar relembrando isso, da revelação? Porque a gente se esquece. E aí vem os reveladores para nos clarear esses pontos todos obscuros, às vezes que a gente passou por cima. E é o que Leão Denis vai nos ensinar, que a lei moral impõe como obrigação a todos que não se descurem dos seus próprios destinos. A necessidade do equilíbrio e da harmonia. Nós estamos aqui para descobrir o porquê da nossa existência, conhecer a razão de nós sermos. Por que nós estamos aqui encarnados? Aí ele vem falar do dever. Olha que coisa linda. O dever é o conjunto das prescrições da lei moral, a regra pela qual o homem deve conduzir-se nas relações com os seus semelhantes e com o universo inteiro. O dever, ele pode ser risonho para uns, pode ser temível para outros, mas é inflexível sempre. Ou seja, não há como deixar de cumprir o dever. Porque quando se cumpre o dever, nós nos sentimos como? Felizes, satisfeitos. O dever enobrece a vida, esclarece a razão e fortifica a alma. Ô, Leão Denis para escrever bem, não é não? O dever faz tudo isso, enobrece a vida. Nós nos tornamos nobres, nós nos dignificamos, esclarece a nossa razão. Quando a gente cumpre o dever, a nossa razão está clara, está lúcida e fortifica a alma, nós nos tornamos fortes. Mesmo através de tempestades, de dificuldades, de problemas, de percalços, a gente vai encontrar o caminho certo. Aí Leão Denis nos dá um tratado. Meus amigos, olhem aqui. Estão vendo? Flávio Cavalcante faria diferente, né? Ele faria um negócio assim, é da nossa época aqui? Da sua época não se lembra? É? Ele sempre chamava o intervalo desse jeito e tal. Mas olha aqui. Quantos dedos nós temos? 5. São as facetas da nossa vida. Leão Denis vai dizer que a gente precisa cumprir com os nossos deveres no âmbito pessoal. Pessoal. Eu preciso cuidar de mim. Eu preciso dar atenção a mim mesmo. Eu preciso ver se estou fazendo tudo o que me cabe fazer quanto à minha pessoa. Será que eu estou me olhando, estou me enxergando, estou me cuidando? Eu estou cuidando da minha saúde, do meu corpo, estou fazendo os exercícios, estou me alimentando bem? Será que eu estou cuidando da minha mente, psiquicamente?
Eu estou cuidando da necessidade de aprendizado constante para que eu me desenvolva, para que eu cresça, para que eu aprenda sempre? Como é que eu estou comigo mesmo? Será que eu me autoconheço? Eu tenho deveres para comigo. É a primeira faceta da nossa vida. A segunda que Leon Denis coloca é a questão de nós termos um dever, que ele abrange aqui, não coloca diretamente, mas a gente abrange nesse conceito, que é o dever para com a família. Todos nós temos deveres familiares. E a gente nasce numa família que é uma beleza, não é? Lá na sua família todos têm olhos verdes? Olha, interessante. Aí você olha, né, aquele ser que é o irmão adorado e eu tenho que amá-lo, não é isso? E Deus, na sua sabedoria, permite que a gente tenha o nosso filho. Ainda você olha no filho, meu Deus, eu quero que seja parecido comigo. Deus, por misericórdia, faz o indivíduo parecer com você. Aí você olha para que bonitinho, né? Lindo, filho. Nossa, a cara da mãe. E aí, a gente ainda tem isso pela genética, a necessidade de amar um ser que pode ter sido o que? O nosso inimigo do passado. Então nós temos deveres familiares. A família é o cadinho purificador, renovador, é a nossa primeira escola, onde a gente aprende tantas as coisas, nós somos educados, nós somos acolhidos. O amor de mãe é insuperável, não é? O amor de pai também é uma coisa tão boa que os filhos hoje em dia estão querendo cada vez mais ficar na casa dos pais, não é isso? Vai esticando isso até quando der. E quando não der, continua lá também. É impressionante. Mas nós temos o dever pessoal, o dever familiar. E temos o dever profissional. Profissional. Todos nós temos um trabalho, uma ocupação, uma missão, uma tarefa que seja para realizar. Não necessariamente um emprego, mas um serviço, um ofício. Isso nós temos. Seja aí no desenvolvimento intelectual, do estudo que a gente se formou, seja no trabalho prático que a gente foi fazendo, enfim, é uma bênção. A profissão nos permite sermos úteis para o outro. Por isso que a gente também tem que ter paciência com aquele outro que está acima de nós lá, que se chama CHEFE. É aquele que a gente não quer nem pronunciar o nome. Ah, o meu é uma coisa, né? Aí a gente fica lá. Vamos exercitar a nossa paciência e tolerância com ele também. A relação profissional é fundamental. A responsabilidade que a gente tem com a profissão. O médico, por exemplo. Quanta responsabilidade. O advogado. Não é? O bibliotecário. Obrigado por lembrarem. Ninguém sabe que bibliotecário existe, né? Eu estou bibliotecário nessa encarnação. A senhora está de boca aberta, assim, admirado. Impressionante, né? Mas essa é a realidade. E a gente vai o que? Aprendendo sempre, graças a Deus. Como é importante conhecer, a gente ter o acesso à informação, nós vamos aprendendo. Bom, então, pessoal, familiar, profissional, agora vem o social. Social. Nós temos deveres sociais. Na relação com a sociedade, com o próximo, com a comunidade, com os vizinhos. Na casa espírita, que é uma benção, só se reúne pessoas que querem bem um dos outros. Se entende o tempo todo, nessa casa abençoada aqui, que são milhares de pessoas trabalhadoras, todo mundo se ama. E quando não se ama, aprende a se amar. Vai dizer que não é. Tão gostoso e a gente vai crescendo. Aconteceu na casa espírita, não é? A gente está todo mundo trabalhando junto. Perturbações espirituais, graças a Deus, nós trazemos o que nós somos e a gente vai evoluindo. Então essa relação social é fundamental, porque nós nos preparamos em família para exercer o nosso dever em sociedade. Para conosco mesmo, para com os familiares, no ambiente profissional, no ambiente social. E falta o último dedo. Esse dedo aqui é o dever para com Deus, que é o dever espiritual, Leon Denis coloca. Como é importante nós considerarmos. Esse dever espiritual permeia todos os demais, que realmente é o imprescindível. A gente não pode abrir mão dele. É o que nos dá equilíbrio, é o que faz efetivamente a gente se conhecer como espíritos imortais que somos. E ele vai permeando todos os demais, porque há necessidade dessa relação e desse crescimento. Aí Leon Denis fala da honestidade. Como é importante sermos honestos, meus irmãos. Tem uma proposta do eleitor do futuro, no ambiente profissional que a gente trabalha. Agora tem uma nova proposta que é bem interessante também, que está sendo apresentada por uma nova gestão, que é o político do futuro. É bem interessante, né? Como preparar o político do futuro. Então deverá ter lá na cartilha, no roteiro, como não ser corrupto, como não fazer isso, porque é uma coisa que a gente precisa preparar os administradores de uma maneira mais consciente, para que exerçam seus papéis na relação com o próximo e na administração dos bens
que são públicos. Então, antes de tudo, o homem honesto busca o julgamento da própria consciência. Ele não vai buscar fora, busca dentro de si mesmo. E a responsabilidade é correlativa ao saber. Quanto mais a gente sabe, mais responsável nós somos. É isso que Leon Denis coloca também, lá no Problema do Ser Destinador, quando fala das potências da alma. Fala da liberdade que a gente tem, do crescimento que a gente vai fazendo, mas nós somos responsáveis. Então, sendo responsáveis, a gente pensa assim, nossa, quanto mais eu sei, mais eu sou responsável, eu vou ficar na ignorância. Melhor para mim, não é? Só que aí, seu ignorante, você vai responder pela ignorância deliberada. Porque uma vez já sabendo, não tem como fugir mais. E vivendo aquilo que você sabe, melhor ainda, você vai ser feliz efetivamente. Porque se você sabe e não vive, você vai ser infeliz porque não coloca em prática. Há uma incoerência. Nós não estamos sendo honestos. Está faltando, então, aliar a teoria que a gente está conhecendo com a prática. Aliar aquilo que a gente aprende no estudo com a vivência cotidiana, o dia a dia das nossas relações. Conosco, com os familiares, no ambiente social, no ambiente profissional e com Deus, nosso Pai. A gente precisa trabalhar tudo isso. Então, Leon Denis coloca no dever a necessidade da gente, primeiramente, estudar a nós mesmos. Quem nós somos? Quem sou eu? É uma pergunta que a gente não costuma se fazer. Aí a gente se olha diante do espelho para enxergar quem nós somos. Aí você começa a se olhar no espelho. Você já se olharam no espelho? Alguma vez? Poucas vezes? As mulheres que levam 30 minutinhos se maquiando, os homens 5 minutinhos fazendo a barba. A gente se olha, isso é pura realidade, né? Se olha assim diante do espelho, a mulher se maquia já fazendo várias coisas, porque ela é multi, né? O homem, se fizer outra coisa, ele se corta todo, então é melhor ficar ali só fazendo a barba mesmo, que ele é mono. E a gente se olha diante do espelho e começa a ver, meu Deus, mas que obra-prima. É uma coisa impressionante que o Senhor conseguiu criar. E aí a gente fica se olhando, né? Eu nasci de parteira. Lá no interior tem dessas coisas ainda e tal. Nasci no mato, né? Chão batido. Meu pai saiu com um trator para buscar a parteira. Era desse negócio. Trator, na maior velocidade possível. Pra fazer o quê? Era o veículo que tinha e eu acabei antecipando. Aí quem fez o meu parto foi a minha vovó, vovózona. A gente chamava, depois ficou vovozinha, né? É natural essa evolução, assim, uma coisa tão interessante. E ela fez o meu parto, né? Ou melhor, o parto da minha mãe, eu estava nascendo, né? É uma coisa maravilhosa. E eu fico assim admirado, era 11 horas da noite e ficou esse ser assim, tão lindo, né? Aí a parteira que chegou, o nosso doutor médico aqui pode confirmar isso, que as parteiras fazem um trabalho bonito. A parteira que chegou acabou fazendo o nascimento do meu primo, que nasceu no outro dia, 11 horas da manhã. Então eu nasci 11 da noite, ele 11 horas da manhã. Ele, como eu nasci de noite, eu sou mais bonito que ele naturalmente, né? E muito mais humilde, inclusive. E aí o que acontece? A gente fica verificando essas questões exatamente da oportunidade de a gente se olhar no espelho. Quem somos nós, afinal de contas? Boa essa pergunta, não é? A gente vai começando a se conhecer. Leon Denis fala estudarmos um pouco mais. E aí, logo na sequência, ele diz assim: submetamo-nos a uma disciplina rigorosa. Como a gente viu aqui no texto, ele não alivia, não, ele é firme, mas é elegante. Se eu falasse isso para vocês, ninguém ia dar atenção, mas é Leon Denis que está falando. Então vamos prestar atenção, por favor. Submetamo-nos a uma disciplina rigorosa. Olha que coisa linda. Ou todos os espíritos evoluídos são disciplinados. Todos, necessariamente, há necessidade de ter disciplina. Se nós não formos disciplinados, nós não seremos superiores. E para ser disciplinado tem que fazer o quê? Força. Força. Depois que a gente faz força, a gente vai conquistando. Aí, naturalmente, a gente já tem um hábito, então não precisa fazer mais força. Já adquiriu a disciplina. Leon Denis diz assim: feliz quem crê, sabe, vê e caminha firme. Olha que coisa linda. Alguém vai chorar já? Ainda não, né? Feliz quem crê. Hoje nós estamos numa tendência, porque no passado eu tinha assim, eu preciso ver para crer. Algum São Tomé presente aqui?
Lá, olha, Jesus apresenta-se para cada um. Ele se apresentou primeiro para uma mulher. Depois, poderia bastar, porque a mulher cuidaria de que Jesus apareceu e todo mundo ficaria sabendo. De uma coisa espontânea, de uma característica feminina. Mas Jesus não, teve que aparecer para outro, porque Tomé não ia acreditar na mulher, imagina. Ele tinha que ver com os próprios olhos e viu lá, toca aqui, Tomé, na chaga, para reconhecer que sou eu mesmo. Agora, feliz aquele que crê. Antes era necessário ver para crer. Hoje, numa visão mais aberta, aquele que crê, vê, enxerga. Por isso ele continua, feliz quem crê, sabe. A sabedoria é um ponto de felicidade. E não é apenas o saber intelectual, é experiência moral. Feliz aquele que vê, vê. Nós temos no capítulo 13 de Marcos, ele anota o vaticínio de Jesus, a visão profética do Cristo. Ele diz assim, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando virá o tempo. O olhar que depois Leon Denis vai dizer no capítulo aqui sobre o amor, que o amor é o olhar de Deus. Olha que coisa linda. O amor é o olhar de Deus. A gente aprende como é importante ver, compreender a realidade, fazer uma panorâmica, não se desesperar. O que está acontecendo no mundo, meus amigos? Minhas amigas? O que está acontecendo no mundo? Como é que nós estamos nos postando, comportando-nos diante de tudo? Como tem sido a nossa performance, o nosso desempenho? Nós temos sido aqueles cavaleiros do Apocalipse, trazendo revelações bombásticas, ou nós somos aqueles que guardamos a esperança, esperançosos, entusiasmados? E feliz daquele que caminha firme, sem tropeço, firme no caminho reto. Aí nós temos a questão da fé, que é uma fé cega e uma fé raciocinada. A fé cega conduz ao fanatismo. A fé raciocinada conduz à libertação. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8:32. Esse conhecimento, a verdade, é a libertação. Conhecer pelo estudo, pelo esforço, pela reflexão, pela observação, pelo olhar que realmente enxerga o que é espiritual, pelas experiências que nós atravessamos. Conhecimento, verdade, o que é absoluto, o que é atemporal. A revelação dos espíritos superiores é atemporal, por isso que não passa. Por isso que fé raciocinada, fé realmente verdadeira, é aquela que pode encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Então é isso. Nós sabemos porque estamos acreditando. Então nós enxergamos, nós temos certeza. O espírita conhece e compreende a causa de seus males. Quando a gente atravessa alguma dificuldade, um percalço, uma prova, a gente responsabiliza quem? O outro, né, geralmente. Sempre tem um culpado e a gente se exime disso. Na verdade, nós somos os responsáveis. Nós precisamos assumir essa responsabilidade porque ela é nossa de fato. O homem poucas vezes se detém para refletir. Poucas vezes a gente para pensar. A gente não tem muito hábito disso. A gente vai logo fazendo todas as coisas e aí a gente não enfrenta a realidade como deve ser enfrentada. E Leon Denis fala dessa questão do maior vício de todos os tempos, que é o orgulho, junto com outro companheiro dele que é o egoísmo. Os dois caminham de mãos dadas, né? São sempre parceiros um do outro. O que um faz, o outro faz, e dá um esforço para o outro, né? No sentido tudo do mal, dos vícios. Mas Jesus nos trouxe o contraponto, né? Entre o orgulho e o egoísmo e... Muito bem. Ficou claro para todo mundo? É isso mesmo? Então, orgulho e egoísmo são os dois maiores vícios da humanidade. Agora, o que contrapõe como as maiores virtudes? A questão no Livro dos Espíritos. Quando vai falar da perfeição moral,
que Leon Denis está tratando aqui. Nós temos a questão, as virtudes e os vícios. É a questão de número 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Qual? Aquela que se assenta na caridade mais desinteressada. Então nós aprendemos entusiasmo, que é o que entusiasmo mesmo? É o sistema de Deus dentro de nós. E egoísmo? É o sistema do egoísmo. O sistema do ego. Ego que é diferente do eu, o contraponto do eu. Ego, a personalidade, a persona, a máscara. O eu, o ser profundo. O self, o espírito, somos nós. O indivíduo é o eu profundo, é o próprio espírito, ok? Então, a sombra se manifesta pela personalidade, que é uma máscara, e aí vem o egoísmo, que é o contraponto da caridade. Não há como ser egoísta e caridoso ao mesmo tempo. Olha, eu tenho que fazer uma caridade aqui meio egoísta, não existe isso. Ou você é caridoso ou você é egoísta, escolhe o que você quer ser. Ah, nesse momento eu quero ser egoísta. Ah, que bom, fez uma escolha maravilhosa, né? Agora, nesse momento aqui, eu estou melhorando, eu escolho ser um pouquinho mais egoísta. Aí vai piorando a situação. Que momento nós vamos escolher ser caridosos? E quanto ao orgulho? Qual é o contraponto do orgulho? A humildade. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí a gente vê sobre a riqueza e a pobreza, não é? Qual que é a prova mais difícil, meus irmãos? Muito bem, a da riqueza. A da pobreza também. Por que a prova da riqueza é a mais difícil? Porque ela nos testa o orgulho. Por que a prova da pobreza é a mais difícil? Porque ela nos testa a humildade. Aí vamos lá para o outro lado, da caridade e da humildade. Por que a prova da riqueza é difícil? Porque excita o orgulho e nos leva, se não nos vigiarmos, a sermos egoístas também, não pensarmos no outro, ou seja, não sermos caridosos. E quando nós estamos numa questão de pobreza, se a gente não se vigiar, nós passamos a ser o quê? Nós passamos a ser o contrário de humilde, nós passamos a ser orgulhosos porque nos revoltamos. Olha a matemática evangélica como é interessante. Então, mesmo na pobreza, entre aspas, que poderia exercitar a nossa humildade, nós podemos dar vazão ao orgulho porque nos revoltamos diante da situação. Então, avistam então na luz esses a quem haviam desprezado e pisoteado aqui na terra. Aqueles que são orgulhosos aqui, a gente está pisando sobre os outros, vai ver lá no plano espiritual, eles na condição luminosa. Lembram-se da história de Lázaro, lá no Evangelho? Cabe a gente ler, né? Porque é o espírito que já estava numa condição mais avançada. Nada nos pertence na terra, nada. Nós somos usufrutuários. Tudo o que nós temos aqui é temporário. Por isso Leon Denis fala, as únicas aquisições duráveis são as de ordem intelectual e moral. O que a gente leva daqui, meus irmãos, da terra, é a questão da intelectualidade e da moralidade. Esse é o caminho que a gente deve seguir. Tudo mais é passageiro. Tudo deixa de existir, porque não tem o sentido. E aí, quando ele fala do egoísmo, para pegar um ponto aqui, o egoísmo traz em si o próprio castigo. O egoísta sofre, não sofre? O avarento sofre, não sofre? Alguém está falando de experiência própria? Não, né? É só para a gente exemplificar. Como é o apego. Por isso que a maior virtude é fundamentada na caridade mais desinteressada. 2 questões depois, Kardec vai e pergunta, ora, e o que poderia dizer que vai falar para nós assim, o que é o maior vício? O que teria como, vai definir o maior vício que o ser humano pode ter? A pergunta que ele faz assim, à exceção dos defeitos e vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Como é que a gente pode identificar que o indivíduo é imperfeito? Interesse
pessoal. O pessoal aqui anda estudando, né? O Livro dos Espíritos, tem as suas reuniões públicas, né? O interesse pessoal. Porque quando a gente coloca o interesse pessoal acima, nós estamos nos colocando em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, em último lugar, nós somos tudo. A gente não vê o outro. E isso é um problema para todos nós. E o nosso dever é pugnar pela causa do bem e da verdade. Para nós mesmos. Não nos iludirmos. Não nos enganarmos. Porque o caminho, a senda, o caminho reto é o do bem, o do amor, a da verdade. Por isso, jamais nos sentemos a uma mesa bem servida sem primeiro pensar naqueles que passam fome. Oh, meus irmãos, é difícil, né? Nós vamos daqui a pouco para um almoço, né? Farto, todo mundo vai se alimentar direitinho. Existem aqueles, mas essa casa dá um abrigo danado aqui, criou-se ao lado, não foi? Uma verdadeira, assim, oportunidade de trabalho para as pessoas, um regime informal que seja, mas estão tendo aí. Tem um senhor que ele tem quase mais tempo de vida do que a maioria de nós aqui na frente da casa, não é isso? Um pipoqueiro. Que maravilha. Aí ele disse, quando eu desencarnar, ele falou desse jeito para mim ontem, eu vou vender pipoca ali dentro. Que bonitinho, né? Ele falou, ele vai estar iluminado aqui, dando assistência para nós, vai estar ajudando. Mas que coisa interessante. Então, o respeito. Não pode haver paz sem harmonia e sem justiça. Não pode haver paz nem harmonia sem justiça. E a justiça consiste em respeitar o direito do outro. Como é que a gente quer conquistar a paz, a harmonia, se a gente não respeita o direito do outro? Não vai ter justiça, não vai ter paz. A caridade é a virtude por excelência e que só ela nos dá a chave dos destinos elevados. É necessário amar os homens e as mulheres também. Como é importante amarmos-nos uns aos outros e ainda com um mandamento maior que se completa, conforme a gente viu na exposição tão didática aqui ontem, não é? Nosso companheiro já falando do Evangelho, enquanto tomávamos o passe, enfim, colocando que Jesus nos trouxe um mandamento que era para que a gente amássemos uns aos outros como Ele nos amou. Então ele estabelece realmente o protótipo, o exemplo, e o exemplo é a própria vida dele. Agora, como bibliotecário, eu vou pedir licença para ler esse trecho. Se vocês gostarem, por favor, vocês se sintam bem à vontade para sorrirem, para manifestar o regozijo, né? Se vocês não gostarem, permaneçam como estão. Tudo o que fizermos pelos nossos irmãos, gravar-se-á no grande livro fluídico. Ei, Leon Denis, poeta! Tudo o que fizermos pelos nossos irmãos, gravar-se-á no grande livro fluídico, cujas páginas se expandem através do espaço. Páginas luminosas onde se inscrevem nossos atos, nossos sentimentos, nossos pensamentos. E esses créditos ser-nos-ão regiamente pagos nas existências futuras. Bonito, não é? Então nós estamos escrevendo um livro. Todos nós, com os nossos atos, os nossos sentimentos, as nossas palavras. É por isso que ele diz, a perfeição do homem resume-se a duas palavras, caridade e verdade. É a revelação do Espiritismo, da caridade e da verdade. A nossa felicidade, a nossa perfeição, se resume a essas duas palavras. E Leon Denis continua dizendo que é necessário doçura, paciência e bondade. Nós não somos necessariamente doces, somos? Aquela doçura de pessoa, cândidos, né? A gente assim tem um pouco ainda de dificuldade, né? Sexta-feira eu estava no trânsito é ótimo para a gente dar exemplo, né? Eu estava indo para uma casa espírita, um centro assim que cabem 20 pessoas, chama-se GEICAM, é Grupo Espírita Irmãos do Caminho, lá no Jardim Botânico, em Brasília. E eu estava na pista de maior velocidade, um pouco abaixo da velocidade. Estava cheio de carro na frente e tal. Quando eu vejo assim um carro potente atrás de mim, bonito o carro, eu comecei a olhar pelo retrovisor e paquerar o carro, né? Pensar assim, um dia ainda, quem sabe, né? Lá para frente.
E aí, de repente, eu vejo... Falei, vixe Maria, vá com Deus. Na verdade, eu pensei outra coisa. Tirou minha oportunidade de eu continuar apreciando o carro, não sei porquê, o cara estava meio apressado, né? Aquela coisa toda. E a gente tem disso. A gente vem aqui para o Leon Denis, sai a tempo, né? Nosso tempo já está quase acabando aqui, sai a tempo, aí de repente você está tranquilo, vem para o trabalho, um trabalho espiritual, aí de repente tem uma apressadinha atrás de você, metendo a buzina, né? Que falta de respeito. Aí outro dia você vai para o Leon Denis, já sai meio atrasado, né? Aí você tem que sair correndo, aí tem um lerdo na sua frente. Impressionante. Aí, doçura, paciência, bondade, nunca querer se vingar, porque a bondade permite-nos uma espécie de autoridade sobre as almas. Olha que coisa linda. Porque a pessoa que é boa, ela tem autoridade pela sua própria bondade, pelo seu esforço. E aqui Leon Denis, quando fala do amor, já diz que o amor é o olhar de Deus que a gente destacou. E o bom humor constitui a saúde da alma, que a gente já falou aqui também. Tão lindo. São duas frases, pérolas, que a gente pega assim e vai aprendendo. E Leon Denis depois vai falar da resignação, que a gente passa por provas difíceis e a gente não é resignado. E o Evangelho fala, obedece quem tem juízo. Manda quem? Pois é. Obedece quem tem juízo. Obediência é o consentimento da razão. Eu tenho juízo, eu obedeço. Agora, a resignação, consentimento do coração. Aí eu aceito com o coração. Eu preciso ser resignado nas adversidades. E entender que a adversidade é uma grande escola, um campo fértil em transformação. Nós, pela adversidade, por uma dificuldade, um problema que nos desagrada, por exemplo, a gente tem grande oportunidade de se transformar, de se melhorar. Se tudo tivesse certinho, tudo assim arrumadinho, sem dor, sem sofrimento, o que a gente teria? Um comodismo. Estaríamos acomodados. E em estando acomodado, a gente para, a gente estagna, e assim a gente não evolui. Ora, se a gente é o próprio co-criador do nosso destino com Deus, como nos ensina Leon Denis também, nós temos a responsabilidade de fazer o melhor ao nosso alcance. E aí ele vai e fala da prece. Meus amigos, como a prece é importante. Um roteiro para a nossa felicidade, a gente pode tomar nota, porque daqui 5 minutos a gente vai sair para o almoço, não é? Ou vão passar na livraria, quem tiver interesse lá em algum livro, adquira. É o alimento da alma também, isso é muito importante para nós. Ah, mas eu já tenho vários livros, Campete. Compra para doar de presente, tão bonito, né? Faça alguma coisa de útil, ainda hoje dá tempo, né? Muito bom para o nosso crescimento. Aí nós temos assim, o Leon Denis Espírito e o Leon Denis que agradece em todos os sentidos. A prece, um caminho de felicidade, culminando aqui as nossas palavras, é assim, tomar o Evangelho como roteiro. Tome nota aí. O Evangelho como roteiro. Depois, nós temos a consciência tranquila como consolo. Leon Denis fala da necessidade da consciência tranquila, pelo dever cumprido. Só se tem a consciência tranquila quando você cumpre o dever. E ela vai ser motivo de consolo, a consciência tranquila. Apesar da... Não é bem assim, não é? Não vai deixar a gente dormir em paz. Então, ter o Evangelho como roteiro, a consciência tranquila como consolo. Temos o esquecimento do mal como estratégia. Importante esquecer o mal, porque a gente leva o mal, carrega o mal conosco, é um peso, né? A gente não consegue, às vezes você tem que até dormir fora da sua cama, porque está tão cheio de gente ali, que é uma confusão, que você está pensando mal de um, mal do outro. Aí vem todos os obsessores lá, meu amigo, chega para lá, o que você está fazendo na sua cama? A cama é nossa, vai para lá. Aí você vai dormir até no chão, porque está tão pesado, aquela nuvem, aquele lixo, né, mental, psíquico. Então não esqueçamos o mal, é a melhor estratégia. Porque toda vez que a gente carrega o mal, quem é que vai com o mal? E o mal vai com quem? A resposta é a mesma, é isso mesmo. Vai com a gente, é um problema para nós. Então esqueçamos esse mal como estratégia, a gente seguir em frente. E finalmente a prece como fortaleza. A prece nos dá fortaleza. Nos momentos de dificuldade, é o que ele fala aqui. A prece deve ser uma expansão íntima da alma para Deus. O poeta, o filósofo. A prece deve ser uma expansão íntima da alma para Deus. Um colóquio solitário, uma conversa íntima, uma meditação sempre útil, muitas vezes fecunda, conversando com Deus.
A prece nos enseja essa oportunidade. Por isso, nos momentos de maiores dificuldades, que a gente possa se lembrar de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso mestre amigo, do nosso guia espiritual, lembrarmos daqueles que nos acompanham e, tomando a referência do guia espiritual da humanidade, de cada um de nós, dizer do fundo do nosso coração: Jesus, quando a vida me anima e sorri, é sempre tão fácil lembrar-me de Ti. Visito as estrelas em meu pensamento, não choro, não sofro, não há desalento. Porém, tenho medo de esquecer, Senhor, Teu vulto sereno na hora da dor. Quando a força do mundo eu sentir me deixar, recorda, meu mestre, que estás a me olhar. E assim, quando eu sofra, que eu te encontre aqui, bem junto ao meu peito, que eu me lembre de Ti. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos.